Boa noite a todos, que grande alegria mais uma vez nós termos esse tempo para cultuarmos ao nosso Deus e também um dia especial, o Dia dos Pais, né? Nós da Igreja Fé e Vida queremos parabenizar a todos os pais que nos acompanham e desejar as mais ricas bênçãos sobre a sua vida. Para iniciar esse culto, eu gostaria de orar com você, que você possa acalmar-se, prestar atenção, tirar esse tempo e para juntos nós cultuarmos ao Deus Trino. Vamos orar? Obrigado, Senhor, por esse dia, pela alegria de mais uma vez nós desfrutarmos da Tua graça, da Tua bondade. Nós te agradecemos por esse dia tão lindo. Também nós te pedimos pelos pais, que o Senhor os abençoe, dê a eles educação dos seus filhos, que eles possam ensinar com graça, com amor e também dá a eles saúde, Pai. É o que nós te pedimos. Também a este culto, que o seu nome seja exaltado, seja glorificado, que todo aquele que nos acompanha possa sentir o seu Espírito Santo, seja edificado pela sua palavra, seja confrontado e também que ele possa pôr em prática tudo aquilo que irá ouvir do Evangelho essa noite. É o que nós te pedimos, em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Meus queridos, eu gostaria de fazer uma leitura bíblica com você. Você que tem a sua Bíblia aí próximo, seja ela física ou até mesmo pelo app no celular, gostaria que você abrisse no Salmo de número 18. Nós iremos ler do verso 1 até o verso 6 e gostaria que você fizesse essa leitura comigo. Gostaria que na parte destacada, aqui ao meu lado, a parte em verde, você, aí onde você está, você abrisse a sua boca e lesse junto comigo. Amém? Salmo de número 18, os versos 1 até o 6, que diz assim: Eu te amo, ó Senhor, minha força. O Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza e o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo, em quem me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação e a minha torre de proteção. Invoco o Senhor, que é digno de louvor, e sou salvo dos meus inimigos. Laços de morte me cercaram, e torrentes de perdição me amedrontaram. Correntes infernais me envolveram, laços de morte me surpreenderam. Invoquei o Senhor na minha angústia, clamei ao meu Deus, do seu templo Ele ouviu a minha voz. O meu clamor chegou aos seus ouvidos. Amém. Que alegria. Gostaria de convidar os irmãos Louvor, Bianca e Nuno, para juntos nós cantarmos ao nosso Deus. Boa noite a todos. Graças a Deus, Senhor e Rei, seu amor dura para sempre. Pois Ele é bom, é sobre pureza. Seu amor dura para sempre. Louvai, louvai.
Ó Senhor, nós te suplicamos que nos dê a inclinação de pensar e fazer sempre o que é justo, para que nós, que sem ti não podemos existir, sejamos capazes, com tua ajuda, de viver de acordo com a tua vontade. Por Jesus Cristo, teu Filho, nosso Senhor, que vive e reina contigo e com o Espírito Santo, um só Deus, agora e sempre. Amém. Boa noite, irmãos, queridos, amigos, membros desta comunidade. Nós queremos agradecer ao nosso Deus pela oportunidade que Ele nos concede de mais um domingo nos reunirmos aqui com você em casa. Eu queria convidar você nós temos um tempo de oração, aquietando o nosso espírito para recebermos da palavra de Deus, para conseguirmos ouvir aquilo que Deus quer comunicar, aquilo que Deus quer dar para alimentar as nossas almas. Então eu quero convidar você agora a fechar os seus olhos. Nós temos um tempo de oração, ok? Querido Deus, nós precisamos de Ti. É por meio de nosso Senhor Jesus Cristo que nós clamamos, Deus, que o Senhor ilumine os nossos olhos, nos ajude, Deus, a entender, a perceber. Alimenta, Senhor, a nós aqui, alimenta os irmãos em casa com a Tua palavra, com a Tua verdade. Deus, abençoe, Senhor, os lares, abençoe, Senhor, as pessoas, aqueles que estão nos assistindo agora. Deus, abençoe, Senhor, com a graça, Deus, do Senhor, a comunhão do Teu Espírito. Deus, trazendo, Senhor, quietude, trazendo, Deus, refrigério, trazendo, Deus, ânimo, socorro, auxílio. Deus, a todo aquele que está aflito, cansado, preocupado. Deus, renova as nossas forças enquanto ouvimos a ministração da Tua palavra. Acrescenta-nos fé, Deus, ousadia, coragem, Deus, para tomarmos atitudes, Deus, e decisões que precisamos tomar. Abençoa, Pai, em nome de Jesus. É o que eu te peço. Amém e amém. Amém, queridos? Então, mais uma vez, estamos aqui para ouvirmos a palavra do Senhor. Você já participou conosco com as canções, louvando a Deus, e eu convido você ainda a estar aqui conosco, concentrado, para receber da palavra de Deus. E para isso, eu peço que você abra a sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 14. Nós vamos ler do versículo 12 ao versículo 21. Evangelho de Marcos, capítulo 14, versículo 12 ao 21. Ok? O tema da mensagem de hoje é escolhas pessoais e a soberania de Deus. Vivendo diante dos olhos de Deus. Um Deus que é soberano, que governa todas as coisas e onde nós tomamos as nossas decisões. Como é que a gente lida com essas duas doutrinas tão importantes, tão fundamentais na fé cristã? Quero desenvolvê-las ao longo dessa mensagem, ok? Escolhas pessoais e a soberania de vida. Evangelho de Marcos, capítulo 12. Vamos ler? No primeiro dia da festa dos pães sem fermento, quando se costumava sacrificar o cordeiro pascal, os discípulos de Jesus lhe perguntaram: aonde queres que vamos e te preparemos a refeição da Páscoa? Então ele enviou 2 de seus discípulos, dizendo-lhes: entrem na cidade, e um homem carregando um pote de água virá ao encontro de vocês. Sigam-no e digam ao dono da casa em que ele entrar: o mestre pergunta: onde é o meu salão de hóspedes, no qual poderei comer a Páscoa com meus discípulos? Ele mostrará uma ampla sala no andar superior, mobiliada e pronta. Façam ali os preparativos para nós. Os discípulos se retiraram. Entraram na cidade e encontraram tudo como Jesus lhes tinha dito, e prepararam a Páscoa. Ao anoitecer, Jesus chegou com os 12.
quando estavam comendo, reclinados à mesa, Jesus disse: digo que certamente um de vocês me trairá. Alguém que está comendo comigo. Eles ficaram tristes e, um por um, lhe disseram: com certeza não sou eu. Afirmou Jesus: é um dos 12, alguém que come comigo do mesmo prato. O Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito. Mas ai daquele que trai o Filho do Homem. Melhor lhe seria não haver nascido. Bom, os acontecimentos que acabamos de ler deste texto dizem respeito à quinta-feira santa, né? A quinta-feira da última semana de vida de Jesus. Diz respeito à quinta-feira e também à sexta-feira, que foi o dia da paixão de Cristo. Na terça-feira, no final de tarde, se você ler os textos anteriores a esse, e se você tem acompanhado as exposições que nós temos feito aqui do Evangelho de Marcos, na sexta-feira, no final de tarde, Jesus sai do templo, depois de passar o dia inteiro no templo, pregando e ensinando. Então ele sai do templo e está indo a caminho de Betânia, onde ele pernoita. E no alto do Monte das Oliveiras, diante de Jerusalém, ele faz o sermão profético sobre o fim dos tempos, que é o capítulo 13, que nós pregamos aqui durante um mês. Especificamente, nós não sabemos o que Jesus fez na quarta-feira. Não nos há relatos específicos do que ele fez na quarta-feira. Ele foi para Betânia, onde ele pernoitou. Provavelmente deve ter tirado um tempo de qualidade com os seus discípulos. Afinal, seus últimos dias de vida, seus últimos dias junto com os discípulos. Pode ser que ele tenha tirado um tempo para se dedicar à oração, porque a sua hora se aproxima. Não sabemos. Na cronologia, Marcos vai da terça-feira para a quinta-feira. E é o texto que a gente começou a expor na semana passada e que eu estou expondo agora. Então eu quero me deter nesse texto que nós lemos, que eu li aqui agora. Eu quero explicar um pouco dele, ok? Então veja. No primeiro dia da festa dos pães, sem fermento, quando se costumava sacrificar o cordeiro pascal, os discípulos de Jesus lhe perguntaram: aonde queres que vamos e te preparemos a refeição da Páscoa? Bom, é quinta-feira, então, como eu falei para vocês, onde acontece esse diálogo e esse evento. Segundo o texto, é o primeiro dia da festa dos pães sem fermento, também chamada de pães asmos. Pães asmos ou pães sem fermento é a mesma coisa, e também é a festa da Páscoa, é a semana da Páscoa. Tudo isso é sinônimo. Então é o final de semana da festividade da Páscoa. E a Páscoa, ou essa festa dos pães sem fermentos, é uma das 3 festas anuais estabelecida na lei de Deus, no Velho Testamento, na Torá, que todo judeu deveria peregrinar até Jerusalém para celebrar os feitos de Deus na história e para adorar a Deus. No ano, 3 vezes, aqueles que não moravam em Jerusalém deviam subir até a cidade. Essa era uma delas. Isso devia acontecer no 14º dia do mês de Nissan, no calendário judeu, né, que foi estabelecido lá em Números 9:5. Essa festa aqui dos pães sem fermento foi o dia que foi estabelecido para que toda a família celebrasse, né, e celebrasse a libertação do povo do Egito, o livramento que Deus deu às famílias, especificamente sobre a 10ª praga, onde morreu o primogênito, mas não aconteceu isso nas famílias dos judeus. Então eles deviam sacrificar o cordeiro pascal no primeiro dia dessa festa, em memória à grande libertação. Esse sacrifício do cordeiro, toda a família deveria, nesse primeiro dia da festa, então, que era na quinta-feira, levar o cordeiro da família no templo. E lá eles então iriam carnear o cordeiro. Não podia fazer isso em casa, no quintal, tinha que carnear no templo. Então era um sacrifício a Deus e lá preparar o cordeiro. E então voltar com esse cordeiro já preparado para realizar a festa de noite. Mas à tarde todas as famílias, um representante da família ia com o cordeiro para fazer isso no templo na quinta-feira.
Então, é por isso que os discípulos perguntam para Jesus, na quinta-feira, né? Aonde queres que vamos e preparamos essa refeição pascal? Porque é o dia de prepararmos as coisas. Então eles perguntam para Jesus. A refeição da Páscoa devia ser realizada, então, como eu falei, em Jerusalém. Por isso que todo mundo tinha que ir para lá, no primeiro dia da festa. E o jantar acontecia à noite, geralmente das 6 horas da tarde, por isso que o texto diz que ao final da tarde, então, eles foram para o local que foi arrumado. Então, essa festa, esse jantar, a festa era de uma semana, o jantar da Páscoa era das 6 horas da tarde até meia-noite. Era um belo jantar, né? Era um cerimonial bem longo. Só que das 6 horas, então, quando acontecia o jantar, no calendário e na maneira dos judeus estruturar a sua semana, já é sexta-feira. Para nós ocidentais ainda é quinta-feira. A quinta-feira santa acontece a ceia, né? Mas para o judeu já é sexta-feira. A partir das 6 da tarde já começa um novo dia. Então por isso que eu falei que o evento começa com a quinta e vai até a sexta-feira disso que eu li para vocês. A cidade, devido a essa peregrinação, estava lotada. Estava lotada porque era a festa dos pães sem fermento, os judeus tinham que ir para lá com suas famílias. E além disso, Jesus estava na cidade, uma multidão veio com ele. Então a cidade está lotada. E todo cidadão, morador de Jerusalém, era instruído e tinha leis para isso. Eles deveriam ceder espaços nas suas casas para os peregrinos que vinham a Jerusalém. Seja no quintal, se a casa tivesse mais de um cômodo, para um peregrino que viesse para Jerusalém poder ter um momento de ceia com a sua família. Muito cedinho a laje. Era muito comum ter muita atividade nas lajes. Então imagina, era uma cidade que aumentava muitíssimo o número de pessoas naquela semana, e as famílias cediam espaços. Então era muita cerimônia de Páscoa acontecendo ao mesmo tempo em tudo que é canto daquela cidade. Era isso que estava acontecendo. O versículo 13 a 15, gostaria de ler de novo com vocês. Depois os discípulos dizem onde querem que a gente prepare, então acontecem algumas coisas. Então ele enviou 2 de seus discípulos, dizendo-lhes: entrem na cidade e um homem carregando um pote de água virá ao encontro de vocês. Sigam e digam ao dono da casa em que ele entrar: o mestre pergunta, onde é o meu salão de hóspedes no qual poderei comer a Páscoa com meus discípulos? Ele mostrará uma ampla sala no andar de cima da casa, mobiliada e já pronta. Façam ali os preparativos para nós, os discípulos, se retirarem e entrar na cidade e encontrar tudo como Jesus lhes tinha dito, e preparar a Páscoa. Então Jesus e seus discípulos não estavam em Jerusalém ainda nesse momento, porque eles falou para os seus discípulos: entrem na cidade. Eles estavam na região de Betânia, naquela região ali, é próximo, 3, 4 quilômetros, mas eles não estavam ainda lá. O texto diz que Jesus envia 2 para entrar em Jerusalém e fazer os preparativos para o jantar pascal. Lucas, capítulo 22, versículo 8, nos diz quem são esses 2 que são enviados. É Pedro e João. Pedro e João são enviados. Eles deveriam entrar na cidade. O texto não fala, mas provavelmente, ao entrar na cidade, eles deveriam se dirigir ao tanque de Siloé, a fonte de Siloé, que era um local de abastecimento de água da cidade, onde as pessoas iam com as suas vasilhas para pegar água, para suas refeições, para aquilo que eles precisavam. Então, provavelmente, eles entram na cidade, vão até a fonte de Siloé, e lá o texto diz, eles deveriam encontrar um homem carregando um pote de água. Isso que Jesus disse. Esse era o sinal. Quando eles vissem um homem carregando um pote de água, sigam esse homem. Esse era o sinal. Isso não era muito difícil, porque não era comum um homem carregar um pote de água. Ir até a fonte buscar água para a família era coisa que os criados faziam ou as mulheres faziam, mas o homem não fazia. Então, um homem carregando um pote de água não era algo muito incomum. Quando eles vissem isso, era para seguir. Então, após eles encontrarem esse homem, o texto diz que eles iriam atrás dele, até ele chegar numa casa. Ao chegar nessa casa, então, eles deviam falar com o dono da casa. O
que é que eles deveriam falar? Versículo 14. O mestre pergunta: onde é meu salão de hóspedes na qual eu poderei comer a Páscoa com seus discípulos? É isso que eles tinham que fazer. Lá, falando com o dono da casa, então o dono da casa, seguindo o texto, nós sabemos que ele então mostra uma peça bem grande para festividades chamada cenáculo, que era no andar de cima, uma peça ampla para 30, 40 pessoas, e toda já arrumada. Tudo o que precisava já estava pronta. Uma curiosidade, na tradição cristã, a Bíblia não fala isso, mas na tradição cristã, a tradição cristã diz que esse homem que estava com o vaso de água é João Marcos, é o evangelista, aquele que escreve esse evangelho. Ele seria esse homem com um pote de água, e a casa onde Jesus celebra a ceia com seus discípulos, na sexta-feira à noite para os judeus, na quinta para nós, é a casa dos pais de João Marcos, o evangelista. É isso que a tradição nos diz. Então eles encontram esse local, e Jesus disse que encontrando esse local eles deveriam fazer os preparativos para esse jantar, né? Os preparativos. E uma vez que eles fizessem todo o preparativo, então eles deveriam voltar e anunciar que estava tudo arrumado. E foi o que eles fizeram. Eles foram lá, conforme Jesus falou, encontraram o homem, a casa, estava tudo preparado, do ambiente, foram provavelmente e fizeram o restante que precisava. Versículo 16 nos fala disso. Voltando até Jesus, eles devem ter dito: olha, Jesus, a missão está cumprida. Chegar na casa era só metade da missão, e achar a casa era metade da missão. Eles precisavam ainda comprar um cordeiro pascal, eles precisavam, um dos dois pelo menos, ir até o templo, carnear, sacrificar, preparar o cordeiro, eles precisavam comprar pães, bebidas, ervas, fazer pastas. Tudo isso João e Pedro fizeram, desde manhã, durante a tarde. Então eles retornam até onde Jesus está, comunicam que está tudo pronto, e então o texto seguinte diz que eles vão até lá, ao anoitecer, diz o texto, ao anoitecer ou no fim da tarde, Jesus e os 12 vão para o local preparado. E começam então esse jantar de 6 horas normalmente. Eles vão para lá e já começa o jantar. É um jantar pascal, é um jantar especial, é um jantar ritualístico, cheio de momentos, muito bonito, muito importante dentro da tradição judaica. Planos para esse encontro com seus pupilos. É muito importante esse encontro no cenáculo, o jantar pascal. O Evangelho de João destina 5 capítulos no seu Evangelho para falar dessa noite, para falar desse jantar. Ele registra ali os momentos que Jesus teve com os discípulos, os apóstolos, e os últimos discursos de Jesus, inclusive a sua oração sacerdotal no capítulo 17. Então foram os últimos ensinos e discursos de Jesus, foram momentos importantíssimos, onde Jesus vai animar, fortalecer e preparar os 12 para aquilo que viria a acontecer. Mas o texto que nós lemos diz que, provavelmente, logo no começo dessa cerimônia, desse jantar pascal, após, isso baseado no Evangelho de João, após a cerimônia de lavar os pés, Jesus lava os pés dos discípulos, então Jesus faz uma revelação que abalaria profundamente todos os seus discípulos, os apóstolos que estão ali, né? Jesus faz a revelação que Jesus diz está no versículo 18. Ele diz para os seus discípulos: um de vocês que come comigo, ou seja, um de vocês que comer junto com alguém era sinal de intimidade, um de vocês que é meu chegado, meu amigo, irá me trair. O versículo 19, diz que depois que Jesus fez essa revelação bombástica, eles ficaram muito tristes. Eles ficaram muito tristes e começaram a falar resmungar e dizer: com certeza não sou eu. Com certeza não sou eu. No versículo 20, Jesus repete: será um de vocês, um dos 12.
E então no versículo 21, vou passar aqui, irmãos, no versículo 21, que diz, Jesus então declara ali algo muito forte. E ele diz o seguinte: o Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito. Mas ai daquele que trai o Filho do Homem, melhor lhe seria não haver nascido. Esse versículo expõe o tema que se sobressai nesse texto, que eu estou usando aqui para essa pregação, que estou explicando alguns detalhes para você. Mas esse versículo expõe o tema, do verso 12 ao 21. E o tema de todos desses versículos é o tema da responsabilidade, o tema das escolhas humanas e a soberania de Deus sobre todas as coisas. Um tema bastante complexo, um tema difícil de entender muitas vezes. Para alguns até é um tanto perturbador. Mas é bem verdade que esse tema ele é bastante abundante nas Escrituras. E esse é um exemplo clássico, onde claramente nós vemos a soberania de Deus, porque Jesus disse, o Filho do Homem vai padecer, vai morrer, vai sofrer, como está escrito. Do jeito que está escrito, do jeito que foi planejado, determinado por Deus, vai acontecer. Então nós vemos nitidamente aqui a soberania de Deus, né? Porque Jesus, olha a soberania de Deus, Jesus, ele domina toda a situação. Ele sabe de antemão todos os acontecimentos, ele não é pego de surpresa, é por nada. Ele não está reagindo, ele não é reativo. Ele orienta os seus discípulos com o que precisam fazer para achar a casa onde as coisas vão ser, né? Que já estaria tudo pronto. Ele sabe que há um traidor, ele sabe quem é o traidor, já sabe até que o traidor o vendeu por 30 moedas de prata. Então Jesus ele é soberano sobre toda a situação, sobre todos os eventos. E esses eventos que foram devidamente planejados por Deus, segundo Apocalipse 13:8, antes da fundação do mundo, Deus já tinha planejado esses eventos. Então, como ele disse, vai acontecer como está escrito. Mas, ao mesmo tempo, mesmo tudo sendo planejado por Deus, vemos que Deus considera Judas responsável pelos seus atos. Ai daquele que o trai, diz o texto. É bem visível aqui, nesse versículo e nesse texto todo que nós lemos, é bem visível, notório, o controle divino sobre todos os fatos, ao mesmo tempo que há uma responsabilidade de Judas diante das suas escolhas. Concorda comigo? O que torna difícil essa questão e essas doutrinas, o que gera a crise, é o fato de que, sendo Deus soberano e conhecendo todas as coisas de antemão, e ter o controle de tudo, a crise está em por que o mal existe se Deus tem o controle de todas as coisas, não é? Isso leva a um desconforto. Por que eu sofro se Deus é soberano? Por que há tanta dor e tanta injustiça se Deus é soberano? E por que eu sou responsável pelos meus atos se Deus sabia de antemão e nada fez para impedir o mal? Por que eu sou responsável? Não é o meu objetivo hoje responder especificamente sobre essas perguntas. Não é, talvez num outro momento. Elas merecem respostas e são perguntas importantes. Mas eu reconheço que é um tema difícil. É um tema difícil para nós. Mas não para um Deus que é todo-poderoso. Para Deus não há nenhuma dificuldade em conciliar a sua soberania com a responsabilidade humana.
E eu quero dizer para você que é nítido, assim como esse texto aqui que eu estou expondo para vocês, que é um texto muito clássico sobre esse ensinamento, na Bíblia nós vemos muito nítido em vários outros momentos essas duas doutrinas, a responsabilidade minha sobre os meus atos e a soberania de Deus, que sabe todas as coisas de antemão. A gente vê isso andando lado a lado nas Escrituras. Elas não são assuntos ou doutrinas que são opostas, tipo um paradoxo ou uma contradição. Não são. Pelo contrário, biblicamente elas são estradas paralelas. Uma via de mão dupla, né? Andam juntas. Judas cumpriu o plano de Deus e fez o que Deus queria? Sim. Com certeza. Categoricamente, sim. Mas também posso dizer a vocês que Judas o fez por livre vontade. Não sem escolha. Não como um robô. A soberania divina, gente, e a responsabilidade não diminui. A soberania divina não diminui a responsabilidade humana. Esse é o ponto. Ok? O que aconteceu foi que Judas foi seduzido por algo que já existia na sua natureza. Ele foi seduzido pelo amor ao dinheiro. É o que diz lá em Tiago 1,3. Todo mundo é tentado, todo mundo acaba fazendo aquilo na sedução que há já dentro de você. Cada um é tentado pela sua própria cobiça, algo que já tem dentro de nós. Quando esta o atrai e seduz, é o que diz Tiago 1,13. Para ilustrar e para a gente entender um pouquinho melhor isso, eu quero usar aqui uma lenda grega que vai nos ajudar aqui a entender um pouquinho essa necessidade que todos nós temos de nos precavermos contra a sedução do pecado. A lenda grega conta a história de dois famosos viajantes que passaram pelas rochas onde cantavam, onde as sereias cantavam. Você deve já ter lido, conhece um pouco dessa história. É a história tanto de Ulisses quanto de Orfeu. As sereias nessas rochas, então elas sentadas ali cantavam canções com tamanha doçura que atraía os marinheiros e as suas embarcações até onde elas estavam, e então elas os matavam. Eles iam até elas para a ruína deles, né, seduzidos e encantados pelo canto da sereia. Ulisses passou pelas rochas onde as sereias estavam e navegou a salvo na frente delas, sem que fosse seduzido pelo canto das sereias. Qual que era o método de Ulisses? Ele tapou os ouvidos de todos os marinheiros que estavam na embarcação para que não pudessem ouvir o canto das sereias, e ordenou, né, que também os seus marinheiros o amarrassem no mastro do navio e por razão nenhuma o desamarrassem, para que ele não fosse tentado, como líder da embarcação, a sair da rota. Então todos eles, surdos, e ele, o capitão, que poderia tomar uma decisão que mudasse a situação, estava amarrado ao mastro. E esse foi o seu método. E ele passou sem ser seduzido pelo canto da sereia. A minha pergunta que eu faço para mim, que eu fiz para mim preparando essa mensagem que eu faço para você, é: em que mastros você tem se amarrado para vencer as seduções do pecado? Em que mastros? E com isso também quero dizer para você que só o propósito de viver para a glória de Deus, só esse mastro, poderá de fato te manter livre do canto das sereias. Qualquer outro mastro que não uma vida para a glória de Deus não será eficaz. Então, amarre-se nesse propósito, a glória de Deus. Já Orfeu, o outro viajante,
um exímio músico, o seu método foi, ao passar pelas rochas onde as sereias estavam, o seu método foi cantar, já que ele era um exímio músico, cantar com tal doçura que mesmo o barco passando por frente das sereias e elas emitindo o seu canto, o canto delas não fosse percebido, por causa da excelente música, maravilhosa canção que ele estaria cantando. Ou seja, o seu método foi responder ao atrativo da sedução com um atrativo maior e mais excelente. Dá para se dizer que esse método que Ulisses usou, né, um atrativo maior e mais excelente do que o canto das sereias, é o método divino que Deus usa. Deus não nos impede forçadamente de pecar. Por mais que Ele poderia, por mais que Ele tenha conhecimento e controle sobre todas as situações, Ele não nos impede forçadamente. Mas Ele nos instiga a amá-lo de tal forma que a sua voz seja mais doce e mais forte aos nossos ouvidos que a voz da sedução dos pecados. Entendeu? Então, o versículo 21, voltando a ele agora, ficando mais nele, o versículo 21 diz que as coisas vão acontecer como Deus planejou. Isso é um fato. Como Deus planejou, vai acontecer. Jó 42, 2 diz que os planos de Deus não podem ser frustrados. Então é um fato. Mas ai daquele por meio de quem o Filho do Homem for traído. Versículo 21. Ou seja, a responsabilidade humana anda junto com as soberanas decisões de Deus. Como que essa dinâmica acontece? Como eu falei, esse não é o meu objetivo falar hoje, mas eu quero dizer para vocês que eu não sei, confesso para você que eu não sei como que essa dinâmica acontece. E eu digo para você que é um mistério que a Bíblia nos dá, né? Como que essas duas coisas andam juntas. Mas o fato é que elas andam juntos. Nós temos dificuldade, Deus não tem, porque Ele é todo poderoso. E é algo que nós temos que entender como verdade e aceitar pela fé. Então, esse é o tema. Eu não poderia falar e ler para vocês e expor esse texto sem falar daquilo que é o tema principal. Mas agora eu quero ainda falar de um subtema dentro dessa passagem, dentro dela ainda, que eu quero explorar um pouquinho mais aqui na reta final dessa mensagem, que é o tema das oportunidades que se apresentam na nossa vida e das escolhas que nós temos que fazer diante dessas oportunidades. O versículo 21, Jesus diz ao traidor, ele não revelou ainda quando ele falou, diz: um de vocês vai me trair, mas ele está falando com o traidor. Melhor lhe seria não ter nascido. Jesus aqui não está falando necessariamente da morte eterna, do castigo para aquele que traiu o Filho de Deus. Não é necessariamente disso que Jesus está falando. Melhor não ter nascido, nesse sentido aqui, é um sinônimo para uma vida desperdiçada, uma vida que não foi bem aproveitada. Ao longo da vida, nos é dada por Deus centenas de oportunidades. Hoje foi dada a você algumas oportunidades. E ao longo da vida nós temos muitas oportunidades. É bem verdade que muitas vezes as escolhas que nós tomamos diante das oportunidades, algumas delas alegram a Deus e outras vezes não escolhemos bem e isso o entristece. Agora, tendo a glória de Deus como nosso mastro principal, tendo a glória de Deus como o maior objetivo para a vida de um cristão, e deveria ser, as escolhas que nós fazemos diante das oportunidades que nos são apresentadas na vida, essas escolhas justificam ou condenam a nossa existência. Nossas escolhas revelam
se a dádiva da vida foi ou não bem aproveitada. Judas teve diante dele a oportunidade da sua vida. Judas teve. Oportunidade essa que Judas teve, nós também temos, todos nós. Judas teve a oportunidade de se relacionar face a face com o Deus vivo, com o autor da vida, com o dono da vida, com a pessoa mais fantástica, maravilhosa, o ser humano mais belo, mais encantador que já existiu, Jesus. E Judas desperdiçou a sua vida. Ele não aproveitou a oportunidade. No ditado gaúcho, gaudério, né? O cavalo passou encilhado diante de Judas, mas ele não montou no cavalo. Pelo contrário, ele matou o cavalo. Diante da infinitude, diante do eterno, ele preferiu a finitude. Ele preferiu o passageiro. Mas a Bíblia é muito clara em dizer que a responsabilidade de suas ações recairiam sobre ele. Mesmo diante da soberania de Deus, ele era responsável pelas escolhas que ele tinha diante da oportunidade que Deus deu. E caíram sobre ele. Continuando a leitura, nós vemos que ele, tomado de amargura, tomado de desespero, ele se suicidou. Sabe, irmãos, queridos, Deus, em sua soberania, ele nos concede oportunidades. Deus, em sua soberania, concede oportunidades. Jesus, naquela noite, Jesus, naquele jantar, concedeu a oportunidade de Judas se arrepender. Deus concede oportunidade. Deus concede oportunidades de nós mudarmos. Deus concede oportunidade de nós crescermos. Deus concede oportunidade de nós corrigirmos rotas, caminhos, de acertarmos. Deus nos concede oportunidades de recomeçar. Nós estamos passando uma séria crise mundial muito grave que tem afetado a todo mundo. Eu, você, uns mais, outros menos, mas todos nós estamos sentindo na pele as consequências dessa crise. Estamos sentindo as injustiças, a dor, as perdas, a angústia, o achatamento, a saudade, que enche a nossa mente, que enche o nosso coração, fragilizando a nossa alma. Mas saiba, mesmo em meio ao caos, Deus concede-nos oportunidades. Deus concede oportunidade. Talvez o cavalo esteja passando encilhado também, agora, na sua vida. Bem diante dos seus olhos. Qual escolha você vai tomar? Qual escolha diante dessa oportunidade você vai ter? É mais ou menos como aquela história, é uma alegoria, né? A história do homem que estava na sua casa e de repente começou uma chuva muito forte, ou estourou um dique no rio e aconteceu uma enchente, né? As águas estavam subindo e chegou até a sua casa e começou a entrar na casa e ele estava orando para que Deus o socorresse. E a água continuou subindo, já estava na sua cintura, quando aparece alguém num caiaque, num barquinho e diz: vizinho, vem, vamos embora, as águas estão subindo, né? Está muito perigoso. E ele diz: não, Deus vai, eu estou orando e Deus vai me socorrer. O caiaque, o barco foi embora e ele continuou orando, esperando o socorro de Deus. Então as águas continuam subindo, e agora já não dá pé, e ele tem que ficar em cima de balcão e objetos dentro da sua casa.
E então, agora nesse momento, surge lá, ele continua orando, Deus socorre, Deus me ajuda. E aí vai um barco a motor maior, mais, né, com mais estrutura, e passa, né, vizinho, venha, queremos te socorrer, te ajudar. Ele diz, não, Deus vai me socorrer, Deus vai me ajudar. E as águas continuam subindo, e agora ele tem que subir no telhado, porque as águas já tomou a casa. E ele está esperando o socorro de Deus e que Deus venha lhe ajudar. E as águas já estão quase na altura também do telhado, quando um helicóptero vem, joga a escada, e ele renega a escada e diz, não precisa, pode ir embora, né? Porque Deus vai me socorrer, Deus vai me ajudar. No final, o homem morre. Chegando no céu, ele vai lá e vai falar com Deus, poxa, eu estava esperando que o Senhor me socorresse, esperando que o Senhor me ajudasse. E Jesus disse para ele, eu fiz, né? Eu te dei oportunidades, eu fui até o teu encontro, mas você não abraçou as oportunidades. Como, irmãos, você tem sido fiel às oportunidades que Deus tem te dado nesse momento da sua vida? Está difícil para todo mundo, mas Deus concede oportunidades. Deus tem enviado barquinhos, helicópteros. Você tem sido fiel? Não adianta querer culpar Deus pela desgraça e pelas dificuldades nas nossas vidas. Você é responsável por suas escolhas. Essa é uma via. Deus é soberano, mas você é responsável por suas escolhas. Então não deixe o orgulho cegar a sua visão. Quais são as oportunidades que estão bem diante de você? Quais são? Você tem orado, pedido coisas para Deus? Faça! E eu quero falar aqui um pouquinho das implicações sobre esse texto e essa mensagem aqui então. Primeira implicação diz respeito à salvação. Você que está ouvindo essa transmissão, convidar de alguém te enviou o link, estava passando por aí, parou para assistir, talvez já me conhecia, mas você que está assistindo essa mensagem, você não é um seguidor de Jesus, você não anda sério com Jesus. Esse texto que nós lemos fala da traição de Judas. Trair Jesus hoje não é enviá-lo para a cruz, mas traí-lo hoje é não aproveitar a oportunidade que Deus está te dando. Jesus está passando agora bem diante de você, meu querido, que não é um seguidor de Jesus, que não leva a sério a fé, que nunca parou para dar espaço para isso na sua vida. Jesus está passando agora, bem diante de você. Receba-o na sua vida. Converse com Ele, ore, dobre seus joelhos, clame a Ele, para Ele te socorrer, para Ele entrar na sua vida, faz dele seu Salvador. Essa é a sua oportunidade. Uma segunda implicação, eu quero falar aqui com os nossos queridos irmãos, a implicação para a igreja. Essa implicação é para a igreja Fé e Vida, é uma implicação para a igreja de Jesus. Trair Jesus, nós como igreja existirmos para nós mesmos. Trair Jesus é nós termos uma igreja voltada só para os nossos umbigos, uma igreja que funciona só à base da manutenção. Trair Jesus é renegar o seu corpo, a igreja, é não congregar, é não ter prazer na vida comunitária, é não querer estar com a igreja, é não querer estar com os irmãos, é não ter prazer na vida com o meu irmão de fé, é não se preocupar com os irmãos, se agora eles estão passando necessidades, é não se envolver com as dores da vida comunitária e seguir focado só na sua vida. É não amar o perdido, não se importar com o destino eterno de todos aqueles que nós conhecemos e que não conhecem Jesus. Uma implicação para o nosso trabalho é que trair Jesus é você ser preguiçoso, folgado. É ser um funcionário negligente, que faz as coisas meia boca, está sempre tentando passar a perna na empresa ou no patrão. Trair Jesus é ser um patrão desumano,
é você prestar um serviço, quer autônomo, quer um funcionário público, quer uma empresa, prestar um serviço ruim para a sociedade. Enganar os clientes. É não buscar crescer em excelência naquilo que Deus te chamou para fazer. Seja bom naquilo que Deus te deu como talento, como vocação. Então, seja bom. Busque ser o melhor para a glória de Deus. Esse é o mastro, para a glória de Deus. Olhe, meu irmão, pensando em trabalho, honre as oportunidades, olhe as oportunidades, faça cursos, aprenda algo novo. Talvez Deus está te chamando para você empreender, é uma oportunidade, né? Empreender algo. Uma outra implicação que eu queria que a gente pensasse é sobre família, casamento. Trair Jesus é você não ser fiel aos votos que você fez no casamento. É uma maneira de você trair Jesus. Trair Jesus é você não lutar, né? Buscar reciclar com a ajuda de Deus para ser um pai ou uma mãe melhor, um esposo ou uma esposa melhor, um filho melhor. Trair Jesus no casamento é você buscar, não no seu parceiro, mas buscar consolo na pornografia, na infidelidade. Lute, meu irmão, lute. Lute pela sua família, lute pelo seu casamento. Não desiste, não entregue os pontos. Deus te dá a oportunidade. Deus te dá a oportunidade. Oportunidade para você buscar auxílio. Você está afundando, estão em crise, mas está cheio de pessoas perto de você que poderiam dar conselhos, andar com você. Deus dá a oportunidade. Tem bons livros. Quando foi a última vez que você leu um livro sobre educação de filhos, sobre casamento? Tem bons livros, tem cursos na internet. Deus nos dá oportunidades. Não ande sozinho. Ok? Busque auxílio. Ore. Busque crescer. Sobre a vida cristã, traímos Jesus, não priorizando o discipulado. Sobre vida cristã, pensar em vida cristã é pensar em discipulado. E pensar em discipulado é pensar no projeto de ser mais parecido com Jesus. E esse projeto de ser mais parecido com Jesus, Jesus não fez para que nós fôssemos autônomos e desenvolvesse ele de maneira autodidata sozinho. É uma jornada, e essa jornada Deus pensou em nós realizarmos ela na companhia de outras pessoas. Trair Jesus é você insistir em andar sozinho, em não buscar o discipulado, onde juntos nós vamos aprender a agir como Jesus, fazer como Jesus, melhorarmos, crescermos. Trair Jesus na vida cristã é você ser um cristão meia boca, um cristão religioso, um cristão que não leva a sério as escrituras, que não se dedica, né? Que faz as coisas pela metade, que decide você, e não é a palavra que decide, mas você que decide o que vai fazer ou não vai, que reinterpreta a seu bel prazer as escrituras. Trair Jesus é você não priorizar, ter qualidade de vida, de tempo com Ele, por meio da oração, do estudo bíblico, jejuns, práticas espirituais, solitude. Irmãos, isso são implicações e oportunidades que nós temos. Imagina você, como seria a sua vida, como seria a sua vida se você conseguisse ter um tempo regular de atividade com Jesus toda manhã. Eu sei que você tem 1000 razões, você já tentou, você não consegue, mas imagine que você consiga. E isso agora virou um hábito. E todo dia você consegue acordar mais cedo, você tem um tempo gostoso com Jesus de oração, começa seu dia a partir dessa relação. Imagina você no casamento tendo Jesus centrado, ele é um personagem ali que está atuando e vocês conseguem orar, se entender por causa da graça de Deus, o evangelho que é real na relação, esse lar que é abençoado, o prazer de uma relação satisfatória por causa de Cristo, o prazer de você fluir na sua vocação, porque Deus está te motivando e te dizendo que te chamou para isso, e de você estar amando e abençoando as pessoas na sua vocação. O prazer de você estar numa igreja onde as pessoas se amam, as pessoas se procuram, onde há um nível social de amor e interação, onde as pessoas são, onde a hospitalidade é uma realidade, onde as pessoas são envolvidas, onde há uma família de verdade.
São oportunidades. Deus nos dá. Agora, Deus nos dá oportunidades. Ele sempre nos dá. E nos dá muitas. Assim como Deus deu para Judas. Muitas e até na hora derradeira. O versículo 19 diz que quando Jesus fez aquela declaração bombástica, entristecidos, com que Jesus falou que um deles iria trair. E então eles falaram: por acaso sou eu, Jesus? Cada um foi repetindo: por acaso sou eu? Marcos, com essa experiência que aconteceu na ceia, no jantar pascual, ele nos convida, assim como os discípulos fizeram, quando eles falaram: por acaso sou eu? Eles olharam para dentro, eles olharam para eles mesmos, para saber se eles tinham a capacidade de trair Jesus, se eles poderiam trair Jesus. Por acaso sou eu? Então Jesus também nos convida a nós olharmos para dentro de nós, nos convida a refletirmos sobre as nossas escolhas, sobre os nossos valores, sobre as nossas prioridades que vão repercutir naquelas implicações que eu falei aqui para você. Ele nos convida a fazer essa reflexão e olhar para dentro de si. Se você olhar bem para dentro de si, e se você for sincero, você vai encontrar, lá dentro de si, no seu coração, você vai encontrar o orgulho. Você vai encontrar um ego bem grande. E as nossas falhas, desculpas e justificativas, vem tudo daí, do nosso orgulho. É como diz a canção que a gente cantou aqui durante o culto, do Alessandro Vilas Boas: meu orgulho me tirou do jardim, o jardim de Deus, da delícia de Deus. O orgulho me tirou do jardim, mas a tua humildade, Jesus, colocou o jardim em mim. Que coisa mais fantástica. O fato é que Judas não sabe aproveitar as oportunidades que Jesus dá. Judas não sabe aproveitar oportunidades, mesmo que sejam muitas. Vez após vez, Judas desperdiça. Escolhe errado, não ouve, não vê. Irmãos, nós conseguimos nós mesmos. A gente manda embora, ele volta. A gente veda ele tira e fala o que não deveria. A gente tranca ele no quarto para não se manifestar e atrapalhar as reuniões da família, mas ele vem. Ele não gosta de ser contrariado. A infidelidade que nós vimos em Judas, a ingratidão, a corrupção, ser dissimulado, a dissimulação, nos acompanha. Como diz Paulo em Romanos 7,19: porque eu não faço o bem que prefiro, mas o mal que eu não queria fazer, aquilo que me entristece, eu faço. Sabe por quê, irmãos? Porque o Judas habita em você. E a verdade é que só a cruz de Cristo pode resolver o problema do Judas que em nós habita. Somente por meio de Jesus. Você pode fazer terapia, e eu recomendo, é legal. Você pode aconselhar, ler vários livros. Mas eficaz, quando você menos esperar, quando você estiver dominando as técnicas, o Judas vai manifestar de novo. Somente por meio de Cristo é que nós conseguimos resolver o problema do Judas que habita em nós. E é só por meio de Cristo que nós nos tornamos aceitáveis diante de Deus. O meu orgulho me tirou do jardim. Aí não há delícia no trabalho, não há delícia na família, não há delícia nos relacionamentos, não há delícia na vida. O meu orgulho me tirou do jardim. Mas a tua humildade, meu Jesus querido, meu Salvador, a tua humildade colocou o jardim em mim. A tua humildade me colocou de novo no circuito, me deu sentido de volta para a vida. Eu estava perdido nos meus delitos e pecados, mas o Senhor me encontrou, o Senhor me achou. Não havia delícia, agora há delícia, agora o jardim está em mim. O Senhor nos achou, nos colocou de volta na corrida, nos levou ao Pai. Por isso apegue-se
em Jesus, só Ele, somente Ele, eficazmente pode resolver o problema do pecado em nossas vidas. Queridos, Deus soberanamente concede-nos oportunidades. E eu espero que você esteja refletindo sobre a sua vida, aquilo que está acontecendo com você hoje, nessas diferentes áreas que eu falei. Quais são as oportunidades? O barco, o helicóptero, tudo Deus já mandou. Quais são as oportunidades? Pense nisso. Veja ao seu redor. E tome uma atitude. Mas lembre-se, faça tudo para a glória de Deus, porque você é responsável pelas suas escolhas. Amém? Vamos orar? Quero convidar você, na sua casa, baixar sua cabeça, fechar seus olhos, para nós orarmos. Senhor, nós lemos aqui um texto que às vezes nos passa batido, a interação que há aqui entre a soberania do Senhor, o Deus que já escreveu a história, que sabe todas as coisas, que tem um domínio completo sobre todas as situações, que não é pego de surpresa, que nada foge do seu controle, o Senhor está sentado no trono, o mundo não é um carro desgovernado, o Senhor controla o mundo, nada foge do seu controle, Senhor. Mas também nitidamente nós vemos, Deus, que mesmo diante da soberania do Senhor, o Senhor nos faz responsáveis pelos nossos atos e escolhas. Deus, a minha oração, Deus, é que meus irmãos e nós aqui não viemos ser seduzidos pelo canto da sereia, Deus, pelas seduções do pecado, pelo caminho mais fácil, pelo atalho, pela vontade da carne. Deus, mas para que prevaleça em nós o anseio de agradar a Ti, o anseio de viver pela Sua glória. A canção mais bela que o canto das sereias, Deus, é que esteja em nossos ouvidos, o anseio do nosso coração, seja, Deus, viver diante dos olhos do Senhor de uma maneira que o glorifique em todas as nossas escolhas, mesmo que às vezes sejam escolhas difíceis, e mesmo que essas escolhas nos entristeçam, Deus, melhor é nós tristes e o Senhor alegre. Deus, que realmente esse seja um mastro das nossas vidas, a glória do Teu nome. Deus, e ali nós vamos encontrar a felicidade, porque esse é o mastro seguro. Deus, nós vamos descobrir que quando vivemos para a Sua alegria, nós somos felizes. Pai, nos abre os nossos olhos, nos ajuda a ver as oportunidades que nós estamos tendo, Deus, como família, no meio dessa pandemia, as oportunidades que nós estamos tendo no trabalho. Talvez temos que empreender, talvez temos que buscar novos caminhos, talvez temos que perseverar, talvez temos que redobrar as forças e ser o melhor naquilo que nós estamos fazendo para segurar ali o trabalho. O Senhor está nos chamando para oportunidades. Deus, que a gente consiga ver as oportunidades como igreja, Deus, de como vamos ser para esse novo normal que se estabelece. Deus, a igreja, Deus, que vai ser relevante, Deus, na vida das pessoas quando essas coisas passarem. Deus, nos ajuda a ser família do Senhor, nos ajuda a ver as oportunidades que Judas não viu. Ajuda, Senhor, esse meu amigo, meu irmão, aquele que não tem buscado Jesus e botado Ele no centro da vida. Deus, realmente levar a sério e agora e nessa noite, Deus, entregar suas vidas a Jesus e andar. Aquele que tem feito besteira, Deus, no casamento, besteira, Deus, no namoro, Deus, se prostituído, adulterado, Deus, o Senhor está chamando o arrependimento. Assim como se estendeu a oportunidade para ajuda a se arrepender, aquele que está vacilando, que é vacilão, que está pisando na bola, Deus hoje concede oportunidade. Meu irmão, ouça a voz do Espírito, ouça as oportunidades e os avisos que Deus dá antes que seja tarde. Senhor, nos ajuda a aproveitar bem as oportunidades, seja de mudança, de arrependimento, ou de crescimento, de florescimento, de novas pessoas e relações. Aquelas coisas que nós imaginamos no trabalho, na família, venham ser realidades. Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Ti, Senhor. Amém, meus queridos. Deus é um Deus de oportunidades. Não esqueça disso. Não reclame de que Deus não liga para você. Ele liga o tempo todo.
Ele nunca desliga, é para falar a verdade, ok? Ele liga, Ele te ama e Ele concede oportunidades. Mesmo em meio ao caos, Ele nos dá escape, oportunidades, ok? Que isso fique com você ficar pensando Ele durante a noite e durante essa semana. Irmãos, nós queremos falar agora aqui alguns dos nossos avisos, insistimos com vocês a respeito dos nossos encontros online com um pequeno grupo para alimentar a sua vida, fortalecer a sua fé, e você está integrado, e você amar pessoas, e você valorizar a sua igreja, você querer estar junto com os seus irmãos, né? Lute contra a sua falta de vontade, venha conosco, nas terças-feiras temos pequenos grupos, apoie essa comunidade, apoie a igreja, né? Dando o seu dízimo, a sua oferta, fazendo isso por meio de um depósito na conta da igreja que está aí projetado. Agradecemos a sua fidelidade e pedimos que todo mês você renove isso e abençoe com aquilo que você pode, com aquilo que Deus tem te dado, tá bem? E você que está passando necessidade, porque o negócio se arrasta, né, irmãos? O negócio vai ficando mais difícil. Como a gente falou, a gente criou aí, estruturou melhor o Ministério de Diaconia, ela está atuando agora a nível emergencial, já tem abençoado, socorrido vários irmãos de diversas maneiras, está bem bacana. Então talvez alguém faça um contato com você, talvez você faça esse contato, porque a gente não sabe como, talvez é só um bate-papo que você quer, talvez você queira uma visita online, um socorro, uma cesta básica, um apoio. Nós estamos aqui, queremos ser família, arremangar as mãos, sentir a sua dor, queremos que você também sinta a nossa, então se envolva, o ministério está bacana, está fluindo, está muito bom, só precisamos que você, assim como Jesus foi humilde e colocou o jardim em mim, seja humilde e nos permita levar o jardim até você, tá bom? Queremos já caminhar então para o final do nosso culto, assim que as coisas derem uma melhorada, a bandeira mudar, a gente vai tentar se organizar para ter um culto presencial para poucos, com lista de presença, tá bom? Mas aguarde aí, logo acontece, tá bom? Eu queria fazer mais uma oração com você para nós terminarmos esse culto. Querido Deus, o Senhor é bom demais, muito obrigado. Deus, que coisa fantástica, o Senhor tinha todas as coisas, sempre tem, sob controle. O Senhor sabia, Deus, sobre Judas, e mesmo assim o Senhor, na hora H, concedeu oportunidade. Lá no Jardim dos Getsemane, o Senhor dá mais uma chance ainda. Deus, o Senhor ainda o chama de amigo. O Senhor ainda diz, meu amigo, por que você fez isso? Senhor, o Senhor nos dá oportunidades, mesmo que a gente traia, mesmo que a gente pise na bola, peque, faça tantas coisas erradas com nós mesmos, com os outros, o Senhor sempre nos dá a oportunidade de recomeçar, sempre nos dá a oportunidade, Deus, de um novo dia, de um recomeço, de acertar, de corrigir. Ajude os meus irmãos, Deus, a não ficar na teoria, a não ficar no arrepio na pele, no friozinho na barriga, mas ajude-nos, Senhor, a tomar decisões e passos. Deus, aquilo que meu irmão decidiu, Deus, fazer a partir de amanhã aqui em espaço. Deus, em nome de Jesus, que essa semana seja marcada por decisões, diante das oportunidades que o Senhor deu. Que a gente não venha mais adiar aquilo que nós devíamos estar fazendo, porque o cavalo tem passado encilhado. Deus, e tem algumas vezes que ele volta, e algumas vezes ele não volta mais. Senhor, então, nos ajude a sermos responsáveis com aquilo que o Senhor tem nos dado, diante da sua soberania, em nome de Jesus. Que meus irmãos tenham uma semana abençoada, que meus irmãos sejam protegidos dessa doença, que não chegue até as suas casas essa praga, livra do mal, sara, Deus, aqueles que estão enfermos, sara os familiares, abençoa o trabalho, dá forças, ânimo, abençoa os casais, abençoa os filhos, abençoa-nos, Senhor, para sermos abençoadores nessa terra. Ajuda-nos, Senhor, a agirmos como embaixadores do Senhor e missionários que somos, com ousadia durante toda essa nossa semana. Deus, usando todas as oportunidades para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus, amém e amém. Amém, queridos, que a paz esteja com vocês, meus irmãos queridos, e também o amor com fé, da parte do Pai e do Filho. A graça esteja com todos os que amam o nosso Senhor Jesus Cristo. Com amor
que não se abala. Uma abençoada semana a todos, em nome de Jesus. Forte abraço, saudades de vocês.